O intelectual não é um isolado. Uma outra característica da vocação intelectual é que o trabalhador cristão, que é um consagrado, não deve ser um homem isolado. Seja qual for a situação, por mais abandonado ou retirado que esteja materialmente, não deve cair na tentação do individualismo, imagem deformada da personalidade cristã. Bom, primeiro de tudo, né, por que que o individualismo é a imagem deformada da personalidade cristã? Olha, a gente tem essa imagem, né? Você tem lá o Santo Antão, por exemplo, se isolando no deserto. Você tem lá um monge, né, copista, né, fazendo seus estudos para ficar trancado numa biblioteca e nunca ser lido por ninguém. Né? Você tem lá um cristão ajoelhado e se isolando cada vez mais. Ora, essa é só a metade da história, né? Se Santo Antão, por exemplo, pegar um exemplo extremo, né, que se isolou lá e ficou no deserto isolado, se ele fosse somente isolado, totalmente isolado, nós não saberíamos quem é Santo Antão. Foi só porque teve vezes que ele teve interações com outras pessoas, teve vezes que ele ia, digamos assim, para a civilização, teve muitas e muitas pessoas que iam visitá-lo, é que nós sabemos que Santo Antão realmente existiu. Né? Então pra gente não ter essa ideia que existem outros milhões ou centenas de Santo Antão que nunca chegaram a ser conhecidos. Se fosse por forças das circunstâncias, sei lá, você é um náufrago e está numa ilha, beleza, ótimo. Mas por que uma pessoa, por mais que seja um monge, por mais que seja um ermitão, por mais que seja um ermitão, não estou nem falando do intelectual que vive aqui no meio da sociedade, né? Por que que essa pessoa estaria totalmente isolada, né? Então é a imagem deturpada do cristão. Né? E lembre-se, é o oposto do que o cristão, pelo menos o cristão católico, né, acredita. O que um cristão católico acredita? Que a igreja é um corpo só, né? Tanto é que o cristão católico está totalmente ok em louvar Maria, né? Louvar os santos, honrar os santos, os anjos e assim por diante. Por quê? Porque é um mesmo Deus, né? Nós não estamos falando de Maria isolada, né? Por exemplo. Se for assim, é claro, daí tá errado, né? Como é que você vai louvar Maria? Você deveria estar louvando Deus, mas não é esse o ponto, né? É uma coisa só. Bom, se o católico ou o cristão, e por mais que você não seja cristão, mas você tenha maturidade o suficiente para entender que a humanidade é uma coisa só, que se você isolar das duas uma, ou você vai virar bom, você vai virar algo que não vai fazer sentido nenhum, né? Tua vida vai ficar, se você conseguir se isolar efetivamente, tipo numa ilha lá, vai escrever toda a tua obra na areia para ser lavada pelo mar, não fazer diferença nenhuma para ninguém, ou vai acontecer isso, ou você vai virar um câncer, né? O que que é um câncer? Pense nisso, o que que é um câncer? Um câncer é uma parte do teu corpo que em vez de reconhecer-se, né? Estou simplificando aqui, mas é uma ótima imagem, né? Simplificando não, estou usando uma imagem. Então, uma parte do seu corpo que em vez de se reconhecer como parte do corpo e servir ao corpo, de forma que essas células, por exemplo, elas estão ali para servir as outras células que estão ali para servir ela, né? O câncer é aquele que se isola em si e começa a se multiplicar, né, no seu isolamento, né? E aí das duas uma, ou o corpo é suficientemente forte para vencer aquilo, um médico, a fisioterapia, a quimioterapia, esse tipo de coisa, ou o câncer acaba infectando e matando todo o corpo, né? Então é uma imagem deturpada, né? O intelectual cristão
E eu diria, por mais que você não seja cristão, todo intelectual de responsabilidade sabe que isso aqui não é uma brincadeira. Né? Ser intelectual não é uma brincadeira. Ah, olha como é que eu sei o tanto de coisa que eu sei. Né? Não é para você impressionar a menina. Não é para você impressionar você mesmo. Nossa, mas olha o tanto de filósofo que eu já li. Se você não tem um objetivo com a sua intelectualidade, é um mero jogo. Tem pessoa que junta dinheiro e compra Ferrari. Tem pessoa que desenvolve lá um tanquinho e umas técnicas de sedução e vai tentar pegar um monte de mulher nas baladas. Tem pessoas que, sei lá, cada um tem os seus fetiches. E o teu fetiche é ficar lendo livro, é só isso. É só isso, não tem nada de mais nobre. Se a tua intelectualidade é só isso, não tem nada de mais nobre comparado com, sei lá, uma pessoa que só quer desenvolver músculo ou uma pessoa que só quer ganhar dinheiro. Então, a minha intelectualidade me leva a entender que eu sou parte de uma humanidade inteira. E que, assim como no corpo, eu tenho que fazer alguma coisa nisso daqui. O que eu vou ser? Vou ser um calo nesse corpo? Né? Ou vou chegar a ser um câncer? Não, tem que desempenhar algum papel. Desempenhar algum papel aonde? No corpo inteiro. Né? Só que cuidado, porque aí quando a gente fala no corpo inteiro, a gente vem com aquele típico intelectual que só quer mudar a humanidade, né? No abstrato, assim, a humanidade, né? Se você é uma célula no corpo, você vai interagir com as células que estão ali no lado. Você vai fazer a diferença nas células que estão ali no lado, né? Você não vai mandar em todo o corpo. É isso que o câncer quer fazer. O câncer quer mandar em todo o corpo, né? Bom, coloquei algumas notas aqui. Um monge estudando numa cela para nunca mostrar seus escritos a ninguém. E aí mais uma imagem deformada da personalidade cristã é aquelas pessoas, né, aquele impulso que eu acho que a maioria dos religiosos vão ter, que é sou eu e Deus, né? Relacionamento pessoal com Deus não significa relacionamento isolado, que eu coloquei aqui. Né? Bom, seja qual for a sua situação, por mais abandonado ou retirado que esteja materialmente, não deve cair na tentação do individualismo, imagem deformada da personalidade cristã. Tanto quanto a solidão vivifica, o isolamento paralisa e esteriliza. Essa frase é fantástica, ok? Mais uma vez, eu até vou anotar isso aqui para eu gravar um daqueles vidinhos curtinhos assim. Tanto quanto a solidão vivifica, o isolamento paralisa e esteriliza. É claro que numa vida de estudos a solidão é uma coisa muito, muito importante, né? Você não tem como você desenvolver um entendimento de muitas coisas, não tem como você ler grandes livros, né? Vamos ler lá os Irmãos Karamazov. Não tem como você ler na agitação do mundo, né? Você precisa do isolamento. Ótimo. Então, o isolamento não, vamos usar as palavras certas aqui. Você precisa dessa solidão. Então a solidão sim vivifica. A solidão faz com que você não fique sendo guiado por espírito de manada, né? Para que você não tire as conclusões que todo mundo tira. Olha, um exercício que eu tenho como norma de vida para ler a grande literatura, que eu acho que é o meu propósito de vida, trabalhar com a grande literatura, é ler a grande literatura sem conversar com ninguém sobre isso. Eu não leio especialista nenhum, eu não leio livro de comentário nenhum, eu não vejo nenhum vídeo no YouTube, né? Graças a Deus, tudo que eu aprendi sobre literatura na universidade eu já esqueci, né? Então sou eu e o livro ali. Então eu preciso desse isolamento para evitar o espírito de manada. Só que eu não sou preciso dessa solidão, mas eu não sou prepotente o suficiente para achar que eu estou criando novas interpretações. É claro que essas pessoas que se dedicaram a vida inteira para estudar essas
essas grandes obras, algumas dessas pessoas, vá, né? Algumas dessas pessoas, elas entendem muito mais que eu. E é claro que quando eu tiver familiaridade suficiente com todos esses livros, depois de anos e anos e anos, depois de ler os Irmãos Karamazov mais 5, 6, 7 vezes, ou, né, conforme eu for tendo a oportunidade, é claro que eu vou ter um acesso a essas discussões, mas isso é secundário. Eu preciso da solidão para me entender as coisas. Mas, como eu falei, eu não posso querer ser isolado. Primeiro, tanto no deixar as outras verdades chegarem até mim. Então, sim, se eu tenho, aparece uma oportunidade, alguém está conversando sobre o Machado de Assis, é claro que eu tenho que me abrir para ver outras visões do Machado de Assis e ver se a visão da pessoa é ridícula, ou ver se a visão da pessoa é muito informativa, ou ver se a minha visão está errada. Então, a minha primeira abertura está aí, né? Ser aberto a outras verdades que vão interferir no que eu estudei na solidão. Tá? A primeira abertura de fora para dentro, né? Então, só tentando me justificar para você aqui, para não parecer que eu estou te aconselhando a se isolar completamente e não estou te aconselhando a isso, é isso que o Louis Lavelle, que o Sertian está falando, mas também não estou te aconselhando a ficar buscando muitas opiniões aí, não, ok? Então, para me justificar, você pega o que tem de Machado de Assis hoje em dia, as interpretações, e aí estudiosos respeitadíssimos, e assim, é decepcionante. Né? E eu tô falando dos respeitados. Tô falando de o Schwartz, por exemplo, que é um cara super respeitado no Machado de Assis. Tô falando de Antônio Cândido, por exemplo, que é um deus da teoria literária. Né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho que estar aberto ao mundo para receber, porque eu não sou um isolado, o intelectual cristão não é isolado, eu também tenho que cuidar muito para eu receber de gente forte, de gente realmente. Então, se eu vou receber de fora, dos outros, eu vou escolher gente que tem cacife, né? Aquelas pessoas com quem eu devo andar sempre tem que ser pessoas melhores do que eu sou. Então, eu não vou procurar, por exemplo, um Foucault para ser o meu colega intelectual. Por quê? Porque o cara, embora seja um gênio, né, não é uma boa companhia para mim. Não porque ele vai me influenciar a fazer coisa errada, mas porque ele está mais abaixo. Foucault está confuso. Ele é um gênio, mas é um gênio confuso. Então quem que eu vou procurar para ser o meu amigo? Quem que eu vou procurar para me influenciar? Alguém como o Sertiange. Alguém como Louis Lavelle, alguém como... e assim por diante, né? Então, essa é o primeiro modo que eu vou quebrar o meu isolamento. Eu vou deixar ser influenciado pelos grandes. Às vezes não tem muitos grandes vivos. Ótimo, então eu vou procurar os grandes mortos. Segundo modo como eu vou quebrar o meu isolamento é o de dentro para fora. Vamos imaginar uma bolha, não estou falando só dentro de mim, né? De dentro desta bolha para fora. Que é o quê? A minha vida intelectual tem que ter frutos. Tem que ter frutos. Essa história de eu ficar lá, fechadinho no meu quarto, escrevendo a minha poesia, guardando a poesia na gaveta e falando: o mundo não me entende, o mundo não me entende, eu nunca vou mostrar a minha poesia para ninguém. Tá, você tá brincando. Né? Você tá brincando. Você poderia estar assistindo anime, você poderia estar, sei lá, assistindo um filme pornô ali que dá bastante prazer, não dá? Então, né, você tá brincando. Né? Então, sim, tem que ter efeito para fora. Mas não se confunda esse efeito, não confunda esse plano de ter efeito lá fora com afobação. Às vezes você sabe que você vai estar preparado para
surtir efeito lá fora daqui 5, daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos. Ok? Mas você sabe que você está caminhando para o não isolamento. Você está caminhando para contribuir com esse corpo. A única coisa que você tem que se preparar primeiro, né? É só isso. Tanto quanto a solidão vivifica, o isolamento paralisa e esteriliza. A força de ser uma alma deixa-se de ser um homem, dizia Victor Hugo. Então você quer ser todo esse intelectual, né, que ninguém o entende, e você não sabe ir num jantar com família, você não sabe conversar com a tua tia velha, você não sabe conversar com o teu avô, você não sabe conversar com o teu pai, né? Então tudo bem, você é o super intelectual, mas você deixou de ser humano. E acredite, se você deixou de ser humano, pronto, você é intelectual no nível demoníaco, né? É mais ou menos o Melkor, naquela Sinfonia dos Anjos, no Aino Lindale. Nem sei se eu li aqui, eu vou ler aqui para você, mas no próximo vídeo eu leio. Mas nós temos um Melkor no Silmarillion, que basicamente ele é o demônio. O que o demônio faz? Né? Ele se isola em alguns lugares lá longe para tentar criar. Né? Então é isso que é o isolamento. Né? Então você vai ser uma alma brilhante, mas você vai deixar de ser humano. E logo não vai ser brilhante coisa nenhuma. Né? Tem uma outra frase que eu gosto, já que o Sertiange citou o Victor Hugo, que é uma frase do Goethe, que é a seguinte: o talento se aprimora na solidão. O talento se aprimora na solidão. Eu vou aprender a ler melhor, eu vou aprender a escrever melhor, eu vou aprender a entender melhor. Isso se aprimora na solidão. O caráter na agitação da vida. Essas duas coisas estão intimamente ligadas. O isolamento é inumano, pois trabalhar humanamente é trabalhar com o sentimento do homem, de suas necessidades, de suas grandezas, da solidariedade que nos une em uma vida estreitamente comum.